bem com vocês? Eu estou muito bem. Hoje, né, quando eu estava vindo até aqui, eu vim com a minha máscara, ok? Depois eu retirei para poder conversar um pouquinho com vocês. Também passei o nosso álcool em gel, né, que é super importante lembrar. Hoje nós vamos iniciar então a nossa aula 27 de adequação pedagógica de matemática do terceiro ano, ok? Vocês lembram de mim? Vocês lembram? Eu sou a professora Emanuele, né? Isso mesmo. E como nós já estamos há muito tempo juntos, vocês podem ficar à vontade e me chamar de Manu, ok? Antes de tudo, vamos iniciar e olhar lá um recado muito importante do nosso coleguinha. Olha, o Léo veio nos lembrar que é super importante manter a higienização das mãos, né? Ele lava bem com água e sabão, os punhos, a pontinha dos dedos, enxágua bem e está prontinho, né? Também não podemos esquecer do álcool em gel, ok? Então agora que nós já lembramos isso, o que vocês acham de vir comigo para observarmos a nossa rotina? Observe lá, a rotina de hoje. Nós vamos separar os materiais, vamos ter um momento do relembrando, onde vamos relembrar o que já aprendemos. Teremos o momento do registro e também teremos alguns problemas para resolver e alguns desafios. Muito bem, vocês lembram que a professora sempre traz vários desafios para vocês, né? Então agora que já observamos a nossa rotina, vamos então para o primeiro item, né? Que é separar os materiais. Acompanhem lá comigo. Vocês vão utilizar caderno, que já faz o registro, ou uma folha. Também um lápis de escrever. Os lápis de cor, aqueles coloridos, né? Também uma borracha, que se você precisar apagar, você tem o auxílio da borracha. Então, são estes os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje, tá? Eu vou dar um tempo para vocês separarem tudo isso, lavar as mãos quem ainda não lavou, passar o álcool em gel e eu já retorno.
Você conseguiu separar todos os materiais? Então agora, vamos para o momento do relembrando. Olhem lá, vamos relembrar então o que nós já aprendemos? Nesta aula, nós vimos sobre os números, né? Para que utilizamos os números? Então, ficou essa atividade para vocês realizarem aí na casa de vocês. Faça um desenho da sua casa e registre o número. Vocês lembram disso? Então, vocês tinham que desenhar a casa ou o prédio, o local onde vocês moram, né? E registrar o número. Iriam conversar com um familiar para saber qual é o número, né? Qual é o endereço da sua casa e registrar o número da casa. Eu fiz o meu desenho também e trouxe aqui para vocês. Desenhei, este é um prédio, né? O bloco onde eu moro. E o número do meu bloco, para identificar o local onde eu moro, é o número 5, tá? Então, aqui temos também o porquê que utilizamos os números também para verificar os endereços, né? Muito bem, olha lá. Você fez aí na sua casa? Acho que o seu desenho também deve ter ficado super divertido, né? Bem bacana. Então, agora que nós já relembramos um pouquinho, agora chegou o momento de vocês pegarem o caderno, que já faz o registro, ou uma folha sulfite, para registrar a aula de hoje, tá? Então, você vai iniciar lá na primeira linha e escrever data, vai colocar o dia, o mês e o ano, vai pular uma linha e escrever matemática, tá? Para o registro de hoje, vocês vão iniciar com isso, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse registro e eu já retorno. Conseguiu fazer o seu registro?
Então, de acordo com o que nós tivermos aqui na aula, se você sentir necessidade de registrar alguma coisa, pode anotar lá, que vai ser super importante para quando você quiser retornar, né, revisar esse conteúdo, ok? Então, para a aula de hoje, olha o que eu trouxe aqui. Vocês estão vendo esse pote aqui? Então, nós temos algumas canetas aqui, né? Canetas coloridas. Vocês estão observando? Nessas canetas coloridas aqui, ó, temos uma quantidade. Mas, professora, por que você está me mostrando isso? Porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estimativa, tá? O que é uma estimativa? Estimativa é você observar algum objeto, né? Alguma situação, problema, e pensar que naquele problema tem uma quantidade. Então, você imagina uma quantidade, tá? Depois, isso é uma estimativa. Depois que você imaginar a quantidade, você pode fazer a contagem de cada elemento desse problema e ver se a sua estimativa estava certa ou errada, né? Se você conseguiu atingir a estimativa correta, né? Você fez a estimativa e viu se estava certo a quantidade ou se estava errada, tá? Aqui eu trouxe algumas canetas, eu vou deixar aqui do ladinho e vocês vão pensar também. Qual a quantidade que nós temos nesse pote, tá? Observem bem lá, vejam que tem algumas canetas coloridas e vocês vão, durante esta aula, vão imaginar uma quantidade. Se você já tem ideia, registra aí no seu caderno ou na sua folha, tá? Depois nós vamos retornar e ver qual a quantidade correta. Então, vou deixar aqui. Para a aula de hoje, nós faremos uma adaptação do livro Poemas Problemas, de Renata Bueno, tá? Então, seriam algumas adaptações dos problemas que esse livro traz. Então, vamos resolver alguns problemas? Para hoje, vocês lembram do quadro numérico? Nós vamos utilizar o quadro numérico novamente, nós já utilizamos em outras aulas, né? E para hoje nós vamos utilizá-lo ele novamente. Vocês lembram que este quadro numérico está do número 1 até o número 100, né? Então, neste quadro aqui, nós temos vários números. Mas, para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar somente a primeira fileira do quadro numérico, ok? Do número 1 até o número 10, tá? Eu trouxe aqui para vocês também um pedaço aqui, né? A primeira fileira do quadro numérico. Do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, nós temos aqui até o número 10. Para resolver os problemas, então, nós vamos olhar primeiro, pensar em uma quantidade, lembra que a gente vai fazer, então, a estimativa. Nós vamos observar o problema, pensar em uma quantidade e vamos verificar aqui uma quantidade. Por exemplo, vocês vão pensar em um número, tá? Depois, nós vamos fazer a contagem nesse problema e vamos ver se a gente atingiu o número correto, tá? Então, acompanhe comigo lá na tela. Quantos peixes tem aqui? Olha lá, você consegue observar nesse aquário? Tem vários peixinhos nesse aquário, de cores diferentes. E o que vocês acham? Vocês imaginam quantos peixes tem neste aquário aqui? Vocês vão olhar bem essa imagem e pensar em um número, tá? Olha bem lá. Eu pensei em um número aqui. O que vocês acham? Então, aqui, no nosso quadro numérico, eu pensei, deixa eu ver, eu acho que talvez 6 peixes. O que vocês acham? Cadê o número 6? Eu vou marcar com um grampo, tá? Pra gente identificar o número 6. Então, acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos o número 6, ok? Eu imaginei que tem 6 peixes ali. Vocês também podem imaginar uma quantidade, tá? E pode fazer o registro também no seu caderno, se você preferir. Então, olhem lá. Eu acho que são 6. Vamos conferir? Nós já fizemos a nossa estimativa. Então, olha lá. Agora, nós temos o problema, tá? Eu trouxe primeiro o objeto, né? Pra gente observar.
para ver a quantidade, fazer uma estimativa e agora temos o problema. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhos, 3 laranjas e 3 azuis. Quantos peixinhos são? Então, olha lá. Nesse problema, ele já diz que tem vários peixes, né? Há 2 peixes vermelhos, 3 laranjas e 3 azuis. Então, este problema é um problema de adição, tá? Onde nós vamos somar a quantidade de peixes que tem aqui. Então, agora eu vou fazer com vocês, tá? Esse primeiro problema nós vamos tentar resolver juntos, depois vocês vão tentar resolver em casa também, tá? Então, olha lá. Vocês lembram que eram 2 peixes vermelhos, né? Então, 1, 2. Qual é o número 2? Então, nós temos aqui o número 2. 3 peixes laranjas. Então, o sinal de mais. 1, 2, 3. E este é o número 3. Também vamos colocar mais um sinal de mais ali, né? Para somar. Faltaram os peixes azuis. Então, também tínhamos 3 peixes azuis. 1, 2, 3. Também o número 3. Então, agora nós precisamos somar, né? Precisamos fazer a contagem total dos peixes para responder aquele problema, né? Que era quantos peixes tem lá no aquário. Então, agora nós vamos somar. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui neste problema, nós temos 8 peixes. Qual seria a resposta lá do nosso problema? Neste aquário, então, temos 8 peixes. Muito bem, você conseguiu me acompanhar? Então, agora, nós vamos para o próximo problema, tá? Eu vou tirar aqui o nosso marcador. E nós vamos para o próximo problema. Novamente, o nosso quadro numérico para a gente observar lá. Me desculpem, a professora já está passando para o outro problema. Antes disso, nós vamos verificar, então, se nós realmente acertamos, né? A professora já estava esquecendo disso. Então, vamos lá. Aqui estava o número 6, não é mesmo? Então, nós vimos que a quantidade de peixinhos eram 8 peixes. Aqui estamos, então, com o número 8. Vamos ver se a gente conseguiu acertar a quantidade correta? Não, né? Porque nós indicamos que haviam 6 peixes. E, na verdade, haviam 8. Então, olha lá. Vamos ver, então, qual quantidade que faltou, né, para ter a quantidade exata do número 8. A partir do número 6, então, nós vamos contar para ver quantos faltaram, tá? Então, olha lá. 1, 2. Então, até chegar no número 8, nós havíamos marcado o número 6. Até chegar no número 8, faltaram, então, 1, 2. Para a quantidade correta, a gente faltou 2 peixinhos, então, né? Então, seriam mais 2 peixinhos, ok? Então, essa seria a quantidade correta. Agora sim, então, nós vamos para o próximo problema, tá? Vou tirar o meu marcador aqui também. Neste problema, o nosso colega, o Léo e a Ana, estão fazendo uma coleção de tampinhas. Você aí na sua casa, você faz uma coleção de tampinhas? Eles estão fazendo a coleção. E nós precisamos saber quantas tampinhas eles têm nessa coleção. Então, eu vou mostrar para vocês algumas tampinhas. Observem lá na tela, então, o nosso quadro numérico. Olha lá no nosso quadro numérico. No nosso quadro numérico, nós temos os números, de novo, do 1 ao 10, ok? Nesse quadro numérico, nós vamos marcar novamente, aqui na mesa também, nós vamos marcar a quantidade que nós achamos. Então, eu estou aqui com a coleção da Ana e do Léo, ok?
nessa coleção de tampinhas, quantas tampinhas vocês acham que tem aqui dentro? Ó, escuta o barulho. Quantas tampinhas vocês acham que tem aqui dentro? Observa bem. Vejam as cores das tampinhas. Tá? Isso mesmo, observa bem lá. E agora, eu vou fazer uma estimativa, então. Eu acho que neste pote, eu acho que nós temos 10 tampinhas. O que vocês acham? Veja aí também a quantidade que você acha que tem aqui. Se precisar, se você quiser registrar, também registra no seu caderno. Eu acho que tem 10. Então, vamos colocar lá o nosso marcador no número 10. Vamos contar aqui para encontrar o número 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontramos o número 10. Então, essa foi a minha estimativa, tá? Eu acho que tem 10 tampinhas aqui dentro. Vamos olhar agora o problema, né? Observe lá, então. Para a coleção de tampinhas, né? Lia trouxe 4 tampinhas vermelhas e Caio 5 amarelas. Então, olhem lá, os dois trouxeram uma quantidade de tampinhas. Um trouxe uma quantidade de tampinhas vermelhas e outro amarelas. Quantas tampinhas eles têm? Quantas tampinhas nós temos aqui, então, nessa coleção? Eu vou dar um tempo agora, que vocês já sabem como resolver esse problema. Vocês vão tentar fazer em casa e eu já retorno. E aí, você conseguiu fazer aí na sua casa esse problema? Conseguiu resolver? Então agora nós vamos juntos resolver esse problema e ver se a gente acertou a estimativa, tá? Então, primeiro vamos fazer a leitura do problema. Para a coleção, Lia trouxe 4 tampinhas vermelhas e Caio 5 amarelas. Quantas tampinhas eles têm? Vocês lembram que na nossa estimativa, nós observamos lá e pensamos que haviam 10 tampinhas, né? Então, agora chegou o momento de a gente contar todas essas tampinhas e ver se a gente acertou, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o potinho da coleção. Primeiro, nós vamos fazer a contagem, então, das tampinhas vermelhas que a Lia trouxe, tá? Então, vamos separar nas cores vermelhas aqui. Muito bem. E as amarelas a gente vai contar também. Então, a Lia trouxe 4 tampinhas vermelhas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 tampinhas vermelhas. E o Léo trouxe... O Léo não, desculpe, o Caio trouxe mais 5 tampinhas amarelas. Então, vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5. Estão todas as tampinhas aqui, ó. Olha lá, o potinho está vazio, ok? Potinho vazio, sem nenhuma tampinha dentro. Então, agora, para saber qual é a quantidade exata da coleção de tampinhas, nós vamos contar, então, somar todas elas juntas, tá bom? Acompanhem aqui comigo, contem junto. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos quantas tampinhas, então? 9 tampinhas. E nós havíamos marcado o número 10. Vamos encontrar o número 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este é o número 9, né? Então, nós não acertamos, né? Dessa vez, havíamos dito que tinham 10 tampinhas e na coleção, então, temos 9 tampinhas, não é mesmo? Você aí na sua casa, será que você acertou? Então, vamos conferir se a nossa conta está correta. Olhem lá, então, na tela. Primeiro, as tampinhas vermelhas que a Lia trouxe, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Olha lá o nosso número 4. Então, como esse problema é de adição, nós vamos utilizar o sinal de mais. Depois, as tampinhas que o Caio trouxe. As 5 amarelas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tampinhas. E este é o número 5. Então, para saber o resultado total de quantas tampinhas eles têm na coleção, nós contamos todas elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o resultado disso, né, nós utilizamos o sinal de igual para mostrar o resultado, são 9 tampinhas. Então, para este problema, qual é a resposta? Quantas tampinhas eles têm? 9 tampinhas, ok? Você conseguiu fazer aí na sua casa? Então agora eu vou dar um tempo para você poder registrar todo esse problema aqui, tá bom? Que quando você precisar, você pode retornar nos seus registros, tá? Eu já retorno. Você conseguiu registrar aí e ver se você fez certinho? Corrigiu para ver se a quantidade estava certa? A sua estimativa também, né? Não sei se você acertou, se você errou, não tem problema, tá? Estimativa é sempre assim, nós observamos as quantidades, imaginamos uma quantidade daquele objeto, mas não sabemos o valor exato daquela quantidade, ok? Então, observem lá agora que nós havíamos marcado o número 10, né? Essa era a nossa estimativa. E realmente, então, haviam 9 tampinhas. Vamos ver, então, como nós tínhamos um número anterior. Vocês conseguem ver? Um número antes do número 10. Haviam 9 tampinhas. Então, nós vimos uma quantidade a mais. Nós tínhamos, então, que diminuir uma quantidade para chegar na exata. Então, 9 tampinhas, tá? Seria menos uma tampinha, então, ok? Agora, que vocês já tentaram fazer em casa aí a sua atividade, o que vocês acham de vir aqui comigo, olha lá, para descobrir quantos pacotes de pipoca nós temos nessa cesta aqui? Quem gosta de pipoca? Eu adoro uma pipoquinha. Aqui, então, nós temos uns pacotes de pipoca nesta cesta. Então, eu tenho aqui alguns pacotes. Você também vai observar aí. Imagine, quantos pacotes de pipoca nós temos nessa cesta? Observa bem. Imagine um número, uma quantidade. Então, vocês vão olhar aí
e vai pensar em uma quantidade. Eu vou dar um tempinho para você registrar a quantidade que vocês já acham que tem de pacotes de pipoca aqui nesse lugar, né, nessa cesta, e a gente já retorna. Você conseguiu fazer a sua estimativa aí na sua casa? Conseguiu registrar também a quantidade que você acha que tem de pacotes de pipoca aqui dentro? Eu imagino que, sem contar, tá? Eu imagino que nós temos três pacotes de pipoca. Então, eu vou deixar aqui do ladinho para você conseguir observar o nosso quadro numérico. Então, eu acho que tem 3. 1, 2, 3. 3 pacotes de pipoca. Eu vou marcar aqui também o número 3, tá? Agora você vai observar também o número que você marcou aí, que você imagina que tem aqui de pipocas. Chegou o momento, então, de nós contarmos quantos pacotes de pipocas nós temos aqui. Então, eu vou contar junto com vocês, olha aqui. 1, 2, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. 3, olha lá, já chegamos na quantidade que eu achei que tinha. 4. Então, a cesta ficou vazia, não temos mais nenhum pacote aqui dentro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pacotes de pipoca nessa cesta. Viram? Então, agora, vamos encontrar aqui o número 4, tá? Na nossa cesta, nós havíamos dito que tinham 3 pipocas, mas temos 4. Contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Está aqui ao lado do número 3. O número 4 está aqui. Então, agora, vamos observar lá na tela. A professora Manu achou que tinham 3 pipocas, né? 3 pacotes de pipoca. Mas nós contamos e vimos que tinham 4. Olha lá o número 4. Então, vamos olhar lá quanto faltou, porque o número 4 é maior que o número 3, né? Então, vamos contar. A partir do número 3 até chegar no número 4, nós temos 1. Então, no pacote, né, da nossa estimativa para a quantidade realmente que temos lá na cesta, precisou, então, de mais um pacote, tá? Para ter a quantidade exata que havia nessa cesta, ok? Agora, eu tenho outra coisa, outro problema aqui para vocês. Eu vou guardar, então, essa cesta de pipocas, porque nós já vimos a estimativa e já vimos quantos tem, né? Dessa vez, eu vou tirar no meu marcador aqui também. E dessa vez, olha lá na tela o que eu trouxe para vocês. Vocês conhecem a sementinha? É a nossa gralha, né? O nome dela é a sementinha. E a sementinha trouxe, desta vez, alguns pinhões, né? Então, olhem lá. Eu trouxe a cesta aqui com os vários pinhões que a sementinha trouxe. Nos dê licença, sementinha, que nós vamos olhar quantos pinhões você trouxe aqui para nós nesta cesta. Olha lá a quantidade de pinhões. Observa bem. Quantos pinhões vocês acham que a sementinha trouxe para nós? Olha lá, quantos pinhões. Vejam as cores, né, do pinhão e imaginem uma quantidade, tá? Se você quiser, você pode fazer o registro da quantidade, tá? De quantos vocês acham, quantos pinhões que tem aqui dentro dessa cesta. Pensou em um número? Então, agora nós vamos
ver... Primeiro, vamos fazer a nossa estimativa, né? A professora também vai fazer a estimativa aqui. Vamos colocar a nossa gralha aqui. E nós vamos fazer, então, a estimativa, tá? Vou deixar ela aqui ao nosso ladinho para que a gente consiga ver a nossa estimativa primeiro. Na nossa estimativa, eu acho que, olhando para os pinhões, eu acredito que tenham 4 pinhões. O que vocês acham? Vamos encontrar aqui no quadro numérico o número 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o nosso número 4, eu vou colocar o marcador. Eu acho que tem 4 pinhões, tá? Então, agora, nós vamos observar aqui e fazer a contagem. Vamos pegar a cesta da nossa sementinha. Eu vou pedir licença para você, sementinha, que eu vou contar quantos pinhões você trouxe para nós, ok? Então, vamos lá. Agora, chegou o momento de fazer a contagem, né? Vocês também fizeram a estimativa aí de vocês. Nós tínhamos visto 4 pinhões, né? Que foi a nossa estimativa. Então, vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3... 4, e já chegamos no número 5, 6, 7 pinhões. Quantos pinhões a sementinha trouxe? 7 pinhões, vocês viram? Então, agora nós vamos guardar aqui os pinhões que ela trouxe pra gente encontrar ali no nosso quadro numérico o número 7, né? Que é a quantidade de pinhões que a sementinha trouxe. Muito bem. Então, vou guardar novamente aqui e nós vamos fazer a contagem. A quantidade de pinhões que nós tínhamos visto, então, eram 7. Acompanhe aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou da quantidade que nós havíamos imaginado, né? Que eram 4 pinhões. Então, observem lá na tela comigo. Nós vimos que haviam, então, 7 pinhões. 7 pinhões lá. Passou da quantidade, né? Foi pra frente lá, então, aumentou a quantidade. Quando aumentou essa quantidade, nós vamos contar, então, aqui, ó. Qual é a quantidade certa até o número 7. Então, nós vamos 1, 2, 3. Até chegar no número 7, nós contamos, então, 1, 2, 3. Faltaram, então, 3 pinhões, ok? Muito bem. Então, agora, vocês vão fazer o registro de quantos pinhões a gralha nos trouxe, tá? Que é o registro do número 7. Eu vou dar um tempo para você registrar aí. Muito bem! Agora que você já fez o registro de quantos pinhões a sementinha trouxe para nós, chegou o nosso momento, o momento do desafio. Lembram que a professora sempre traz alguns desafios, porque a professora confia em vocês e sabe que vocês vão conseguir resolver esses desafios, né? Então acompanhem comigo lá. Qual vaso tem mais flores? Observe lá, qual vaso que tem mais flores? Neste vaso temos algumas flores, e neste outro vaso nós temos outras flores. Olha lá, o que tem mais é o que tem maior quantidade, tá?
Qual vaso que você acha que tem mais flores? É este vaso aqui, né? Nós temos mais flores, muito bem. Olha lá a quantidade. O primeiro tínhamos 1, 2 flores. E aqui temos várias flores. Olha que vaso bonito. Agora para o próximo desafio. Olha lá. Vocês acham que este portão está fechado ou aberto? Olha lá. O portão está fechado ou aberto? O portão está aberto, não é mesmo? Olha lá, esse portão está aberto. Muito bem, parabéns! Agora vamos para um próximo desafio. Olha, um cachorrinho lá na sua casa, na casinha dele. Vocês acham que o cachorro está dentro da casa ou está fora da casa? Olha lá, observa bem. Está dentro da casa ou está fora da casa? Ele está dentro da casa, né? Ele está lá abrigado na casinha dele, dentro da casa. Muito bem, eu sabia que vocês iam conseguir cumprir esses desafios, hein? Eu confio em vocês e sabia disso. Bom, então, como nós já cumprimos várias etapas da nossa rotina, o que vocês acham de vir comigo para verificar se cumprimos toda a nossa rotina? Então, olha lá. Nós tivemos que separar os materiais primeiro, né? E nós separamos, muito bem. Nós também tivemos o momento do relembrando. Relembramos também para que servem os números, né? E onde nós utilizamos os números. Também fizemos o registro da aula de hoje. Resolvemos também vários problemas e olhamos sobre a estimativa. E também cumprimos os vários desafios. Muito bem! Então, agora a nossa rotina está cumprida, né? Agora, então, chegou o momento de nós observarmos a quantidade correta de canetas. Vocês lembram que lá no início da nossa aula, a professora Manu trouxe aqui as canetas, né? Esse potinho com as canetas, e vocês tinham que fazer a estimativa de vocês. Lembram? Vocês fizeram a estimativa? Então, agora nós vamos contar quantas canetas nós temos aqui. Acompanhe aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós tínhamos aqui, então, neste potinho, 8 canetas. Olha lá, as 8 canetas. Você acertou aí na sua casa? Não tem problema, tá? Se não acertou, não tem problema. É para isso que serve a estimativa, né? A gente imagina uma quantidade, ok? Ah, mistério desvendado, né? Muito bem. Então, agora que nós já observamos toda a nossa rotina, já cumprimos toda a nossa aula, nós precisamos finalizar a nossa aula, né? A nossa aula chegou ao fim. Mais um momento divertido aqui com vocês, tá? Antes disso, lembre-se sempre que se precisar sair de casa, olha lá o nosso colega lembrando, não podemos sair sem a máscara, né? É muito importante para nossa proteção. E também utilizar o álcool em gel, ok? Então, eu espero vocês para a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!